Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre hemostasia, uma coisa muito interessante e que é muito importante durante o procedimento cirúrgico. Mas antes da gente conversar sobre isso, se você gostou do tema desse vídeo e acha que ele é válido, vou pedir para você compartilhar com seus amigos, para a gente poder distribuir informação bacana para mais pessoas. Se você gostou do vídeo, curte ele aqui embaixo. E a gente também tem um canal no YouTube, onde nós temos algumas lives muito legais falando sobre diversos assuntos na odontologia. Dá uma passada lá, se inscreva e aperta a sinalização para você poder receber novos vídeos, tá bom? Mas o nosso tema de hoje é hemostasia. E o que é hemostasia? Então, os mecanismos pelos quais se mantém o sangue dentro dos vasos, o que é ótimo, porque quando ele está fora do vaso, quando há um rompimento desse vaso, né, ele começa a espalhar pelo tecido e atrapalha a sua cirurgia, certo? E aí o que você tem que fazer quando isso acontece? Quando há um rompimento de um vaso e você está tendo uma hemorragia no meio da cirurgia. Ou seja, quem vai promover a hemostasia agora é você. Então a primeira coisa que você tem que fazer, né, que é o primeiro procedimento, e assim, para mim é o mais importante e também aquele que mais funciona, é a compressão com gaze. O que você vai fazer? Então a primeira coisa que você vai fazer é uma compressão com gaze. E como é que você vai fazer isso? Você vai pegar um chumacinho de gaze assim, mais ou menos, um pouco maior, um pouco menor do que esse aqui, tá? Você vai colocar no rebordo e pressionar, tá? A forma mais adequada de fazer isso é, por exemplo, vamos fazer de conta que esse dente ele foi removido e está tendo uma hemorragia. Você vai pegar essa compressão, vai colocar aqui e você vai pressionar com o seu dedo, certo? O paciente está assim, né? Você vai fazer essa compressão. Você vai manter essa compressão por mais ou menos de 1 a 5 minutos, tá? Que é o tempo para formar a coagulação. Parou? Deu esse tempo? Você vai tirar e observar. Observa se houve a hemostasia, observe se parou o sangramento, tá? A compressão, ela ajuda em diversos casos, tá? Tanto incisivos, tanto nos dentes anteriores quanto nos posteriores e até mesmo nos terceiros molares. É o que mais ajuda, tá? Mas existem casos que mesmo você fazendo a hemostasia, mesmo você tentando fazer a hemostasia com a compressão, ela não acontece. Aí, você vai procurar na literatura, eles vão dizer para você, faz o pinçamento do vaso. Gente, fazer o pinçamento do vaso é lindo, quando você está enxergando o vaso, né? Normalmente, esses sangramentos que a gente tem, quando vai fazer uma extração, é de dentro do alvéolo. Dificilmente são os vasos ali ao redor do alvéolo ósseo. Então, você vai ter que fazer alguma coisa para parar aquele sangramento dentro do alvéolo. Como que você faz isso? A outra opção é você fazer o que a gente chama de esmagamento ósseo. Você vai pegar seu molde e vai pegar um pouquinho do osso, né, vai raspar o osso ali ao redor do alvéolo e vai comprimir dentro do ápice do alvéolo, tá? Então você vai fazer a compressão, da mesma maneira como a gente falou para você fazer a compressão com gás, você vai fazer a compressão e vai guardar um pouquinho. Aguarda aí uns 30 segundos, tal, e tira para poder ver se parou. Não parou? Faz compressão de novo, aguarda um pouquinho e tira para poder ver se parou. Com isso, normalmente resolve. Mas mesmo assim não resolveu. Bom, quem faz cirurgia, você sabe que tem que ter algumas coisas na manga, né? Uma das coisas são as esponjinhas de colágeno, com o hemostático, né? Você consegue comprar facilmente isso na dental. Essas esponjinhas você consegue colocá-la dentro do alvéolo e fazer uma sutura. Como ela tem hemostático na sua composição, ela vai ajudar ali a formar um coágulo um pouco mais forte, comprimir um pouquinho os vasos para ajudar a formação desse coágulo, tá? Então, ela é um dispositivo que, para quem faz cirurgia, é muito importante ter no consultório. Eu aconselho todo mundo a ter, tá? A outra opção, você pode fazer uma cauterização do vaso, né? Lá dentro, né, se você tiver o eletrocautério. A outra forma, que muitas vezes você vai precisar fazer também, são em tecidos moles, quando você vai fazer, por exemplo, uma frenectomia, né, ou o paciente seu leva uma bolada na cara,
e usa aparelho, né? Então você vai ter que desgrudar primeiro o aparelho, né, o lado do aparelho, e depois muitas vezes você vai precisar fazer alguma sutura, tá? Mas em tecido mole, a questão do pinçamento muitas vezes resolve, tá? Então você faz o pinçamento do vaso, aguarda um pouquinho, né, com as pinças hemostáticas, né, que a gente tem lá, as pincinhas hemostáticas. Você faz o pinçamento do vaso, aguarda aí uns 30 segundos, né, de 30 segundos a 1 minuto e solta. Muitas vezes isso já é o suficiente. Quando você tem um paciente traumatizado, ou seja, aquele que levou um trauma, uma bolada ou alguma coisa assim, muitas vezes o tecido rasga. Aconselho você ir passando aquele anestésico tópico para você ir descolando, né, o lado do tecido. Aí quando você conseguir ter uma certa visualização, anestesiou e observa. Muitas vezes existem pontos que você precisa dar aí um pontinho ou dois. Só esses pontos já vão formar a hemostasia, tá? Agora, importantíssimo, gente, nunca deixe seu paciente ir embora se ele está tendo sangramento, tá? Nunca, nunca, nunca. Seu paciente tem que sair da sala sem sangramento, porque é bem provável que ele vai para casa dele e esse sangramento continua. E aí vai gerar um problema pós-operatório para você. Então, já que o paciente está ali, tenta resolver ali. É muito melhor para você, é muito melhor para o paciente, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, dá uma curtida aí pra gente. E se puder, compartilhe com os amigos, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.